Your Yes. microphone. Hi, I'm sorry, Thomas. Now it's better. Yes, I think we can continue. Okay, perfect. I tried to ask you one question right before, a couple of hours ago, but there was no response. Did you get the training material? Yes, yes, I did. Okay. So if anybody wants, feel free to share. Okay, I'll Okay, share with the everybody is participating of the training. perfect. Thanks. Okay, good. You're welcome. Okay, then let's continue. Wanderlei, you're also here? Yes, Yeah. I'm here. Yes, perfect. Then, yeah, now it's going to be a little bit more funny part. Everybody of you guys know problems like this or roles like this. So now we are talking a little bit about paper storage and paper tracking. And yeah, it's very simple. What you see on the right hand side, this is not what we want at the corrugator. It just means waste, waste of paper, waste of time, waste of energy. And yeah, this we should avoid for sure. Então, pessoal, como vocês podem ver na foto, tem uns rolos de papéis, umas bobinas de papéis danificadas. Nesse slide, ele fala que temos que ter cuidado com o estoque de papel, o transporte do papel, porque para fabricar papel, você tem que aplicar energia, você aplica dinheiro, você aplica matéria-prima. Então, quando a gente não tem, quando o pessoal acaba não tendo cuidado com o transporte, com o armazenamento, se perde dinheiro, porque pelos danos causados na bobina. Então tem que prevenir o transporte correto. Quando o pessoal quando vão transportar a bobina, colocar uma do lado da outra, alinhada. Quando vai estocar, também cuidar no método que vai estocar as bobinas. Ok? Okay. So did you explain already the first in, first out principle also, or just what I said? Just you said. Okay. No, it's okay. It's fine. I just asked for me. And when we think about the paper storage itself, so yeah, let's make it simple. When you have a storage like this on the right-hand side, so the rolls on the back there, yeah, in worst case, they are stored there for many years and they come out after a couple of years, and this is not very good. So because when the paper is too old, it loses also its specifications, its technical values, and therefore we recommend clearly the FIFO principle. So FIFO stands for first in, first out. You can see it on the picture here below. So you basically fill it up from the back side and you take always the new rolls from the front side. So this is the best you could do. Not easy to handle, but is recommended. Então, pessoal, outra coisa sobre o estoque e movimentação de bobinas, conforme a norma FIFO, a recomendação, o primeiro que chega é o primeiro que sai. Porque se você armazenar uma bobina de papel por muito tempo e ela acabar envelhecendo por muito tempo dentro do teu estoque de papel, ela vai perder características. Ela vai perder as características de fabricação, e também a parte pode aumentar ou diminuir a umidade por estar muito tempo no estoque. Então, a primeira que chega, a recomendação deveria ser a primeira que sai. Ok? Okay, good. Then next, huge problem on the right-hand side. So we see a lot of problems on the right side. First of all, storage on the outside, no roof above. Even if you have a roof, it's also not good because the paper gets always the temperatures from the outside. At night, during the day, it heats up, it cools down, and it's not so good. In the best way, you have... okay, sorry. Então, aqui temos duas fotos no canto direito do slide, demonstrando um mau armazenamento de bobina de papel.
Aqui na foto. Give me the control. Yes. You can explain directly the first 3 points. This is what I wanted to say. So the vertical position is also bad. So just up here, this. Ok. Então, aqui temos um estoque onde temos bobinas deitadas e estão fora, sem teto. Porém, aqui também temos outras deitadas, tem o teto cobrindo elas, mas é aberto, como vocês podem ver. Então, ela vai pegar a temperatura durante o dia e vai também ter a diferença de temperatura durante a noite. Então, ela vai aumentar a temperatura, baixar a temperatura. Dias mais úmidos, com chuvosos, vai puxar mais umidade. E aqui a bobina está sendo molhada, já amassou o tubete. Então, ela acaba tendo vários danos por não estar armazenado correto. E também não se recomenda armazenar as bobinas deitadas, e sim em pé, uma sobre a outra. Então, tem que se manter o lugar sempre limpo, seco, em uma posição vertical e mais parecido com a temperatura da planta. A temperatura que se deve armazenar. Não deixar ele sofrer as diferenças de temperatura do ambiente externo. Manter mais com as temperaturas do ambiente interno. Ok? Next. Okay. So the next problem is here on the outside, the external influences, like birds, bird poo. Maybe it sounds weird, but it is true. When you produce for food industry, this is an absolute no-go. Or insects, or termites. They build their nests inside, or whatever. This is not what we want. The relative air humidity could be a problem. Or the sunlight on the other side. So maybe we dry out our papers. Or in worst case, it's raining. So the paper gets wet. And this is really not good condition. Então, também vocês sempre têm que estar armazenando e protegendo o papel das influências externas. Um exemplo, quando vocês armazenam fora, passarinho pode vir e fazer ninho, fazer as necessidades, ou vocês podem ter problemas com insetos adentrando aos rolos de papel ou danificando o próprio papel. E se vocês produzem caixas alimentícias, isso não é bom, tendo animais em contato com esse papel ou insetos. Também, quando você tem esse papel fora do seu estoque, durante o dia, um exemplo, um dia ensolarado, ele vai secar mais esse papel devido aos raios solares que estão em contato com o papel, ele vai perder umidade. Ou em dias chuvosos, ele vai ficar mais úmido, mais molhado. Então, essas diferenças climáticas acabam impactando nesse papel que está armazenado fora. E você pode ter uma umidade baixa ou uma umidade muito alta no seu papel. Você não consegue ter um controle. Cada bobina que entrar na máquina pode ter uma diferença. Então, a recomendação é sempre ter em locais fechados, protegendo das influências externas. Ok? Okay. So next, here, 2 huge problems. Storage on the outside, so the rows are getting wet. And also the next problem, even if they would have a roof in this case, they are directly on the floor. And in case of water, it can happen that the edges are getting wet. And those rows are basically dead. Então, aqui também temos mais 2 fotos dando exemplo. Papel armazenado fora. Na foto da direita é bem visível que o papel está molhado, ele está adquirindo mais umidade em pontos do papel. Até foi coberto uma parte do papel com a proteção, porém não todo o rolo. E na foto da esquerda, o papel diretamente no chão, também adquirindo umidade nas laterais. Então você vai ter um lado do papel mais úmido do que o outro lado. Isso é uma forma incorreta de armazenar. Ok? Okay. So this can result in the following
problem. You see here clearly the water damage. And I guess everybody of you guys know, whoever peeled a roll just one time this deep, then you don't need to do anything else on this day. Because it's, in my opinion, when you have a roll like this, it's only waste of time. You need one man for a very long time, maybe 1 hour. This guy is missing at the corrugator, so maybe for this reason you have a paper break and so on. So you don't really save money when you try to peel this off. In best case, send the roll as it is back to the paper mill. Então, aqui nessas duas fotos também demonstra a foto da esquerda, a umidade que penetrou no papel, em algumas camadas do papel. Se vocês tentar produzir esse papel dessa forma, vai ter vários problemas. Então, normalmente, você tem que ficar tirando camadas de folha dessa bobina até chegar na parte mais central para poder tentar produzir. Porém, você vai perder uma pessoa executando esse tipo de trabalho. Muitas vezes é uma perca, acaba sendo uma perca de tempo. E normalmente, como podemos ver aqui na foto da esquerda, vocês vão ter uma perca muito grande de papel para poder usar a parte que não foi tão afetada. Normalmente devolveria esse rolo para a fabricação de papel e reciclaria ele e refaria ele novamente em papel, para não perder tempo com ele ou gerar refúgio. Okay, next. Okay, good. So here is also clear, we don't need to go too much in detail. It's the same problem, but it happens at winter time. Yeah. Nessas duas fotos a gente tem o mesmo problema com contaminação por umidade. Na foto da esquerda podemos ver que está congelada, o papel está congelado, porque foi danificado na época de inverno. Não tem muitos detalhes, a foto já por si é possível verificar os danos. Okay. Okay, next. Okay. So the next pictures, this is sometimes a big issue at a lot of customers because of the clamp trucks. When they have a damage, they always damage the roll. And it's also about the clamp force itself when they squeeze the roll together. And this is really tricky to adjust correctly, because when you imagine, when you have a big roll, you need enough power to hold the big roll, the full roll. But when you have a butt roll, just a small roll, a rest roll, then it's very easy to squeeze this roll with the clamp truck. But yeah, you can avoid a lot of paper damage when you set up your clamp trucks correctly. Então, pessoal, quando vocês têm um problema no clamp da empilhadeira, se ele tiver com algum dano, como podemos ver na foto da direita, ele vai danificar a bobina também, como é possível ver na foto da esquerda. Então, quando vocês, um exemplo, o operador da empilhadeira, ele vai pegar um rolo de papel novo, com 3 toneladas, ele precisa exercer força para segurar esse rolo de papel, quando ele vai apertar. Porém, quando ele vai pegar um rolo menor, ele precisa pegar mais suave, não com a mesma força que ele pega, que ele fecha para um rolo maior, para um rolo inteiro, com 3 toneladas. Então, muitas vezes, também acaba danificando os rolos de papel, as bobinas de papel, com a empilhadeira. Então, tem que tomar muito cuidado e sempre estar verificando o clamp da empilhadeira, porque quando começa a danificar muitas camadas de papel na bobina, é um prejuízo. No final do mês você vai somar e você tem uma perca considerável de papel. Okay? Okay. So, on the next picture, everybody of you know this problem. It happened to almost everybody. But all I want to say here, in this case, it's not the fault of the operator that the stone sticks inside there, but it is the fault of the operator that we had a paper break at the corrugator. So this is 100% avoidable. Check your rolls before mounting the rolls, but on the other side also check your storage, that your storage is clean. Ok?
Nessas duas fotos desse slide, podemos ver que o papel quebrou, acabou rasgando e teve uma quebra de papel devido a uma pedra que está na lateral da bobina. Isso não é uma falha do operador ter essa pedra aqui, isso é um problema de armazenamento, porém, se perder uma emenda na onduladeira, é considerável falha do operador, porque quando o operador prepara a bobina, ele tem que verificar as laterais do rolo, se não tem nenhuma impureza ou até mesmo cola que pode estar grudada e gerar que a máquina venha a ficar parada por uma perca por rasgar o papel na bobina. E sempre certificar que o depósito de bobina está limpo e não tenha pedras ou qualquer outra impureza que pode danificar a lateral da bobina. Next. Okay, so the next roll, for sure also everybody know, this problem with the core can happen already in the paper mill or is a weak tube. But the biggest problem with this is, in worst case, we can have a fire at the corrugator. Because what happens? When you imagine you mount this roll and here you have your cone inside. We break on both sides of the machine. So the cone here tries also to break, but it has a bad contact to the core. So that means the cone will stand still and the roll is rotating, and this will create a lot of heat. Sometimes you can smell it, and in worst case you have a fire because only one side is spinning and is doing the braking power. So really don't underestimate this issue. In worst case you can have a fire. Então, pessoal, aqui temos a foto de dois problemas diferentes que podem vir da máquina de papel, esse da direita, conforme o embobinamento na máquina, ou também cones, eles acabarem utilizando algum tubete danificado que saiu da onduladeira e eles reutilizaram esse tubete, e na hora que esse tubete volta para a máquina, quando você tem as ponteiras dos dois porta-bobinas, um lado você tem freio separadamente em cada ponteira, um lado ele está freando bem porque ele está com bom contato internamente, porém o lado danificado ele não freia. Então o papel acaba girando em cima da ponteira do porta-bobina. Isso vai aquecendo e pode ter um foco de incêndio, pode iniciar um incêndio por causa da fricção desse papel que é com a ponteira do porta-bobina. Então tem que sempre estar verificando e tomar muito cuidado quando pegam tubetes danificados, porque ele acaba aquecendo, vocês sentem aquele cheiro de queimados muitas vezes, mas algumas vezes acaba gerando incêndio. Okay, good. So in the last picture, the splice from the paper mill, but in this case I have to say, when it's done like this on the picture, everything is fine. We have a nice marking of the splice, so the operator we at the line we can slow down the machine. So everything fine with that. This is the way it should be. Então, aqui temos a foto de uma bobina de papel, onde a marcação azul é onde tem a emenda de papel que foi feito na máquina de papel. Nessa bobina tudo está bem, nessa foto tudo se apresenta bem. Sempre quando tem uma emenda da marca de papel, sempre tem que marcar a posição que ficou a emenda. É recomendável nunca ter mais do que 2 emendas em um rolo de papel. Ok, next. Okay. So then when we take a look at the paper aging. So what does it mean? First of all, why does the paper age? The cellulose, the fibers, they polymerize, they became harder. And the drop test and air permeability values change a lot outside on the recommended period. So what does it mean? When it's too old, the drop test can go down. Or when it's too young,
the drop test is very high, or the air permeability can go down also after a couple of years. Então, pessoal, outra coisa que tem que tomar muito cuidado, sempre ter atenção, é relacionado ao envelhecimento da bobina. Então, um exemplo, quando o papel vai ficando mais velho, as fibras se polimerizam e acabam ficando mais endurecidas, mais rígidas. E outro ponto são os testes. Eles acabam, quando a bobina é mais velha, os valores de teste caem. Então, a permeabilidade do ar, em relação ao ar, também ficam fora dos padrões, acabam caindo. Quando a bobina é nova, esses testes são maiores, os valores desses testes são maiores do que com uma bobina mais velha. Ok? Okay, so for semi-chemical fluting and kraftliner, we recommend between 11 days and 12 months, or to make it more easy, at least 2 weeks old and not older than 1 year. This is a good cycle. And for the waste-based fluting and recycled liners, we say between 1 week and half a year. So it's basically half of the lifetime of a kraftliner or semi-chemical fluting. Então, para um papel kraftliner ou miolo semiquímico, a recomendação seria produzir ele após 11 dias, no máximo em 12 meses. Para um papel reciclado, miolo, waste-based fluting ou liner reciclado, entre 7 dias após a fabricação e máximo em 6 meses. Isso seria o recomendado. Okay? Ok? Good. So then, what can happen when we use the paper too soon? When we think about the fluting, yeah, it tends to stick to the corrugating roll. Especially when we think about semi-chemical fluting, or maybe next time when you are at the corrugator, at the line, and you have a very warm roll fresh from the paper mill. Listen to the roll when it's unwinding. And then you also can hear it, or it sounds sticky. It is when the paper layers are separated, it sounds like a sticky paper. And this is when it's used too young. Então, quando vocês usam também o papel na onduladeira muito cedo, um papel verde, que ele acabou de chegar da máquina de papel, antes do recomendado, os papéis miolo, eles têm a ficar grudados nos rolos corrugadores. E normalmente você vai escutar um som diferente quando ele está soltando do rolo. A força que faz, tipo como se ele tivesse grudado, ele muda o som, então consegue se identificar pelo som que ele acaba fazendo quando se puxa para ele soltar do rolo corrugador em direção ao plano inclinado. Okay. Okay. Next. Okay. The next problem is that the paper stretches and contracts randomly. That means, or the reason for this is the different temperature in the paper roll. When we have a fresh roll out of the paper mill, we talk about 45, maybe even 50 degrees Celsius. And after 1 week, or let me say just 3 or 4 days, the roll starts to cool down from the outside to the inside. And automatically you have cold spots and very warm spots. You see it in the warp, and you can also see it in creasings or whatever. Então, outro problema causado por utilizar bobinas de papel produzidas muito cedo, um exemplo, em menos de 5 dias ou 3 dias, o rolo ele começa frio, quando você está produzindo ele está frio na parte externa, porém quando ele vai chegando mais próximo ao centro, que ele vai diminuindo o diâmetro, conforme está sendo utilizado o papel, ele acaba estando mais quente. E com isso você iniciou a produção com um ajuste, e esse rolo, quando ele inicia, um exemplo, com 37 a 40 graus, mas quando ele está chegando mais próximo ao centro, que ele está mais quente, ele chega a 50, 55 graus, então o papel ele acaba indo totalmente para o outro lado.
Então vocês vão ter o papel se esticando ou contraindo, se enrugando aleatoriamente, porque vocês podem ter um abaulamento para cima, daí você tem que ajustar, e quando ele chega para o centro, você pode dar um abaulamento para o outro lado, devido a essas temperaturas. Okay, next issue, but also a huge issue, is that the liner papers absorbs the glue too fast. Or, with other words, the problem is we need too much glue or more glue to achieve the same result with bonding. And when we apply too much glue, we run again into the problem with warp, post-warp, and so on. Então, outro problema causado por utilização de papéis verdes, utilização de papéis muito cedo, ele absorve a cola mais rápido. Então, para vocês terem a mesma colagem, a mesma qualidade da colagem num papel que estaria mais tempo no estoque, com esse papel novo, vocês teriam que aplicar mais cola. Quando vocês acabam aplicando mais cola para ter a qualidade da colagem do papel, igual a um papel mais antigo, no final, quando termino de produzir a chapa, lá no estoque, ele vai ter abaulamento pós-fabricação. Okay. Ok. And then, when we use the paper when it's too late or too old, yeah, as I said, the fibers become very hard, slow water absorbency. We have overall bad technical values, bad bonding strength in the paper, and yeah, it results basically in lower speed and bad warp. It's very simple. Então, se vocês, por outro lado, se vocês usar um papel que ele é muito velho, as fibras vão se endurecer, vão ficar mais rígidas. Ele vai ter um retardamento na absorção de cola. Ele vai ficar mais lento na absorção para absorver a cola. A força de colagem vai ser muito pobre. Você vai conseguir soltar o papel miolo do liner muito fácil. E você vai ter que produzir em baixas velocidades. E por causa que você pode ter problemas com o abaulamento. Ok? Okay, so then all I have to say now is thank you. You've done it for today. Yeah, this was the presentation about paper. So we have basically 20 minutes left, but I don't think it makes sense to start today a new topic. And as I said already, we have time enough. Yeah, so if there are no more questions from your side, I'm fine with that. Então, pessoal, a gente terminou a apresentação de papel. Não, devido que só faltam 20 minutos para encerrar, não adianta iniciar outro tópico hoje. Ele quer saber se vocês têm mais alguma pergunta sobre papel do lado de vocês. Nenhuma pergunta, pessoal? Por mim tá bem tranquilo. Hi, Thomas. I think is okay. Yeah, I think also is enough for today. Okay. It was a long day. Yeah, it was a long day. It's enough for today. So thank you, and see you tomorrow. Tomorrow, same time, 9:15 Brazilian time. Yes. Yes, And I will perfect. share the material with all the Yeah. people today. Thanks. Okay, Obrigado, pessoal. Tenham um bom descanso, um bom trabalho para quem continua. E até amanhã, então, no mesmo horário, 8h25. Beleza, então, Wanderlei. Até Isso, mais. Valério. Muito obrigado, cara. O Simon ainda tá no treinamento? Ou já saiu? Simon? Pode falar, Wanderlei. Ô Simon, o pessoal tá montando o rolo de cola lá do AFP. Tem que passar para eles aquela polia e o separador da polia do rolo que saiu de máquina para eles montar. Lembra que a polia que a gente montou é a polia do modo Facer, que ela tá com um diâmetro maior. Sim, Wanderlei, já passei agora do meio-dia lá, já deixei tudo certinho. Show de bola, o técnico que tá lá me
perguntou pro WhatsApp agora. Obrigado, Simon. Valeu. Eu vou descer lá agora. Falou, valeu. So thanks, Thomas. Bye bye. See you tomorrow. Okay. See you See you tomorrow, tomorrow, guys. guys. Até amanhã, Have a nice pessoal. Obrigado, Vanderlei. Falou, Bye tchau. bye. De nada. De nada.